eu sou a Nide, sou neurologista infantil, fiz neurologia infantil na UFRJ, lá no IPPMG, sou mestre, também formada no IPPMG, e semanalmente, de acordo com as demandas abaixo, a gente vai fazer lives, né? Um podcast que eu gosto de falar sobre assuntos diversos. Hoje a gente está com a maravilhosa, sensacional, Edna Miranda, neuropsicopedagoga, que vai explicar para a gente assim, é impossível explicar tudo, a gente sabe, mas vai falar um pouquinho sobre o que é a neuropsicopedagogia e, óbvio, a gente reforçar a importância, saber quando a gente tem que encaminhar, quando é válido ou não encaminhar, né? Como qualquer remédio. E, Edna, seja muito bem-vinda. Agora o palco é seu. Bom, já dei boa noite aos Neurolenders. Pode botar aí um monte de coraçãozinho, porque com certeza, assim, a Anide está de parabéns, doutora Anide, pelo seu trabalho, Obrigada. porque realmente existem muitas dúvidas que pairam sobre esse assunto, né? E ainda mais nos nossos dias atuais. Bom, me chamo Edna Miranda, eu sou neuropsicopedagoga, já atuante na área clínica e institucional há 10 anos, mais ou menos, e estou aqui para ajudar, né, nessa lida a tirar algumas dúvidas sobre o trabalho neuropsicopedagógico. Isso aí. E, Edna, assim, como qualquer bate-papo de uma neurologista infantil que é curiosa e gosta de fofocar, pergunto a você, assim, qual o papel, qual a função de um neuropsicopedagogo na atuação na infância e na adolescência? O neuropsicopedagogo, ele é um especialista, né, que tem conhecimento da área das demandas educacionais, junto às ciências neurológicas, né, para compreender como esse cérebro aprende, de modo que, nas dificuldades de aprendizagem, se torna um profissional capacitado em habilitar crianças que tenham deficiências e dificuldades para que elas possam conseguir acompanhar as demandas escolares. Uhum, entendi. Então, assim, ao contrário, quer dizer, ao contrário, não. O que a gente acaba vendo, Edna, e é uma lástima, tá? E eu acho que são todos os neurologistas infantis, psiquiatras, pediatras, né? Lidando com criança, a gente sente cada vez mais dificuldade de a gente traçar esse rumo, né, da criança e do adolescente que tem alguma dificuldade a mais, algum desvio ali no desenvolvimento de ser adaptado, né? Muito se fala, é muito bonito o discurso, todo mundo tem direito à escola, todo mundo tem direito a estudar, mas isso é muito distante. O trabalho de vocês, assim, da neuropsicopedagogia, é um trabalho que é acessível, tanto do ponto de vista assim, no público, SUS, como também no privado, e quando eu falo privado, também plano de saúde. Me explica um pouquinho sobre isso. Então, na rede pública, nós temos, através da Clínica da Família, essas crianças são encaminhadas para o CAPSI, e o CAPSI, ele tem uma equipe formada por psicólogos, que são psicoterapeutas, né? O psicólogo, o fonoaudiólogo, tem o assistente social, tem o psiquiatra infantil e o neurologista infantil, que atende a essa demanda, né? De um modo geral, esse trabalho, a demanda é muito grande, né? E esse atendimento, ele se torna um pouco falho. Atendo Entendi. algumas crianças que são acompanhadas pelo CAPSI e existe, assim, uma dificuldade, mas por conta da demanda. Com relação à questão privada, também existe uma dificuldade, porque o acesso aos médicos, ele se torna, de certa forma, mais viável do que pelo SUS, aos especialistas em si. Porém, a gente tem a questão da dificuldade, porque muitas das terapias não são cobertas e os pais, às vezes, só conseguem através de assessoria jurídica, acionando judicialmente os planos de saúde. Entendi. Antes da gente prosseguir, vamos dar um beijinho. Érica, obrigada. Clara, Cláudia, Nayane, Cristina.
Dani, consultora, Rosana, Pamela, gostaria de falar para todo mundo. Muito obrigada por estar participando. Muito boa noite para vocês, tá? Agora, passando para meu próximo questionamento, assim. Esse vai ser mais duro, vai ser difícil mais para mim, talvez, do que para você. Ai, meu Deus, vergonha, não me matem, colegas. No teu trabalho, você tem facilidade assim de manter o contato com um profissional médico que assiste ou a criança ou o adolescente no desenvolvimento do seu trabalho? Ou você ainda sente um pouco de distância e até mesmo de falta de compreensão do que o teu trabalho significa, assim, sem criar inimizade? Qual a tua opinião? Então, para a gente estar como psicopedagogo, como neuropsicopedagogo, existe a necessidade de dominar o conhecimento das ciências neurológicas. Muito embora não esteja na área da medicina, muitos dos conhecimentos eles são tirados dos livros de medicina. Então, porque para que eu acompanhe uma criança, eu preciso compreender como que esse cérebro dele está respondendo, qual é o lobo do cérebro responsável por aquela habilidade que ele precisa desenvolver, de que forma eu vou acionar. Quando a criança me dá uma resposta terapêutica dentro do SET, num determinado momento, eu preciso identificar de que forma que aquela criança está administrando aqueles conhecimentos, aquela resposta, né? Então, automaticamente eu preciso conhecer, inclusive crianças que são acompanhadas com medicamentos. A gente precisa saber qual é o medicamento, para que ele serve, as químicas, os fármacos. E aí, às vezes, a falta de informação dos pais traz uma dificuldade muito grande, porque as mães às vezes interrompem, trocam as medicações. E esse acesso nós não temos aos médicos. Ah, Eles. então, tentando assim entender, eu compreendi que você está dizendo que uma vez que notoriamente tem remédios que a gente precisa prescrever, às vezes o paciente precisa, mas eu entendi que você está falando que é imperativo, é importante a gente passar isso para os terapeutas, porque às vezes pode ser uma fase de adaptação. Eu costumo, né, sempre conversar com os pais quando a gente vai mudar, que nenhum remédio é infalível, ponto, número um. Que nenhum remédio é isento de efeitos colaterais, isso é o ponto número dois. E é obrigação nossa, de fato, explicar e instrumentalizar esses pais. E eu entendo que é importante, sim, o que você está falando, porque muitos terapeutas, assim, porque eu sinto que o pessoal tem bastante facilidade de trocar comigo. Às vezes a vida está atribulada, eu que vacilo, não respondo na hora. Mas eu já passei por situações mesmo, Edna, disso aí que você está falando. Poxa, Lídia, eu notei o menino tal, ele tava mais agressivo, mas olha, ele tá tão sonolento, o remédio começou dia tal. Então, colegas, a gente tem que ouvir isso. E colegas, eu digo, neurologistas infantis, neurologistas, pediatras, qualquer um. Assim, a gente faz o manejo de um remédio, a gente tem que pelo menos instrumentalizar bem os pais. Se você sente dificuldade de conversar assim, de pressentir que aquele pai e aquela mãe realmente entenderam aquela situação, conversem com os terapeutas, porque eles vão ser muito a ponte de comunicação entre o médico e o paciente e os pais do paciente. Porque vocês ficam mais vezes, né? Vocês assistem um paciente, às vezes, mais de uma vez por semana, né? Então, acho que a carapuça nossa tem que servir, Edna, e a gente tem que ouvir isso, porque é muito importante, senão a gente acaba interferindo mais do que auxiliando, né? E, Edna, outro ponto, assim, muito complexo. Eu não sei se você sabe, cada vez mais, né, a gente tá meio que chocado com a quantidade vou falar de crianças, né, de lactentes, de pré-escolares, com atraso no desenvolvimento, assim, seja ele do ponto de vista da linguagem, seja ele da comunicação social, seja ele do ponto de vista do aprendizado mesmo, né? O que você pensa sobre o quão precoce, né, a gente pode, assim,
valorizar e encaminhar o paciente para um neuropsicopedagogo? De um modo geral, essa criança, ela não existe uma idade inicial específica, mas o que a gente trata como ideal é a partir do momento em que essa criança é inserida no contexto escolar. Entendi. Se essa criança foi inserida no contexto escolar e aí a gente começa a perceber algumas questões, quanto mais precoce a gente tratar, mesmo que ele tenha sido inserido no maternal, ele já está destoando dos seus pares de alguma forma, já é aconselhado, porque o terapeuta ele tem aquela capacidade de estar trabalhando as necessidades e as demandas que essa criança vai precisar para acompanhar os conteúdos do desenvolvimento educacional, mesmo ainda desde o maternal. Isso é legal porque eu já ouvi muitas falas assim de profissionais distintos. Mas só pode encaminhar quando chegar o horário, o momento da vida que ele tem que ser cobrado leitura. E o que você está falando cai por terra. E eu entendo. Porque imagina, a gente chegar só quando o paciente é demandado o processo de conseguir ler e escrever, só a partir disso você encaminhar, isso para mim nunca fez sentido. Nunca. E eu entendo, eu entendo não, eu vejo só uma valorização para certos estímulos. Cada vez mais eu vejo isso. Ah, não encaminha para esse, não. Me encaminha só para esse. É só uma criança de 5 anos de idade. Então, pelo que você está dizendo, assim, me corrija se eu estiver errada. Um paciente com uma história prévia de algum risco para o desenvolvimento, de alguma forma acompanhando aquilo ali, você está vendo algum atraso, algum desvio, mesmo a partir, vai começar a escolinha, 4 anos, é válido encaminhar, então, para você? É válido. É válido encaminhar, porque crianças que já têm uma predisposição de alguma forma, seja por causas ambientais, físicas, biológicas, ela já tem uma predisposição, alterou um apigar, teve alguma situação, ou é uma criança que tem já uma síndrome de Down. Então, a gente já vai trabalhar desde o início, porque a gente tem uma janela de oportunidades e o quanto mais cedo eu trabalhar dentro dessas janelas, eu vou ter o resultado melhor. Porque a escrita em si, ela envolve diversas habilidades. Motora ampla, motora fina, ela é simbólica. Então, a criança começa encaixando pecinhas, pareando cores, para que ela aprenda também a entender a simbologia da leitura e da escrita, para diferenciar o A, o B, o C, o D. Então, se eu tenho uma criança lá na frente que já apresenta uma dificuldade na leitura e da escrita, eu já tenho um problema instalado. E se eu consigo previamente dar continuidade nesse tratamento, eu consigo amenizar de forma que a criança vai acompanhar os seus pares, porque eu trabalhei dentro dessa janela de oportunidades. Eu vou ter o máximo de desenvolvimento possível. Legal. E assim, uma coisa também muito legal que eu vejo, Edna, essa coisa você falou sobre empilhar, por exemplo. Você falou, de uma certa forma, a gente tem que pensar no brincar, né? E o quanto brincar é parte do nosso desenvolvimento e o quanto brincar está. Eu lembro que você, um paciente que você comentou, que você usou um instrumento que a gente tem que lutar sempre para não ganhar descrédito, que é a caderneta de vacinação. E nessa caderneta de vacinação, olha quanta coisa que você está falando e ela está lá, né? Você tem o hábito assim de usar esse instrumento a teu favor, ao favor do paciente, para poder explicar e até ajudar a família a se nortear, a fazer um acompanhamento do desenvolvimento? Sim, sim. Inclusive, o primeiro atendimento feito com o neuropsicopedagogo, eu peço todas as documentações das crianças, inclusive as carteirinhas de vacinação Uhum. e relatórios, encaminhamentos, e eu oriento a família. E na anamnese, a gente coleta essas informações, porque ele é um trabalho investigativo. Então,
Eu preciso saber com quanto tempo essa criança rolou, andou, desenvolveu, caminhou, ficou de pé, se ela mamou o seio, se ela sugou, se ela não sugou. Isso tudo é uma informação importante. Então, aqueles marcos de desenvolvimento que a gente tem dentro da carteirinha de vacinação, eles norteiam as famílias, porque normalmente são leigas, né? Eles não estudaram para saber, sabem pela aprendizagem informal, pelo conhecimento informal. Então, a gente tem esse norteador para que esse pai se oriente e saiba, opa, peraí, aqui tem alguma coisa errada, né? Quando ele está no meio dos seus pares, em festinhas de aniversário na escola, fica mais fácil da gente perceber. Mas nos primeiros meses de vida, quando as famílias não têm muitas crianças, o nosso norteador acaba sendo mesmo a carteirinha de vacinação. Sim, sim. E aproveitando o ensejo da carteirinha, hein? Você já ouviu a seguinte frase? Não, mas falaram para mim que cada um tem seu tempo. Você já ouviu isso, Edna? Já ouvi muitas vezes, principalmente em crianças que apresentam atrasos na fala. Já tive alguns casos, não são raros, infelizmente não são raros, porque, não, só depois dos 5 anos, só depois dos 6. E às vezes a criança, ela tem ou a pronúncia errada, ou alguma questão associada à fonologia, à fonética. E o passar do tempo, quando a criança esbarra, que realmente a gente, como eu já falei, né, tem um problema instalado, aí eu acabo fazendo na criança um comórbido emocional. E aí eu E o preciso não só de um terapeuta para ajudar na escola, como também um psicólogo para tratar as questões, porque a criança tem consciência de que ela não consegue. E isso é muito prejuízo, porque cria vínculo negativo com a aprendizagem. olha, você descreveu uma situação, assim, sem mencionar nomes nem nada. Uhum. Eu acho que se eu pegar toda semana, é pouco, porque pouco. semana passada eu fiz um atendimento e é isso que você disse. Um indivíduo, vou falar um indivíduo, um ser humano, não vou falar gênero, nem idade, nem nada, que foi Cliente. o cliente que foi até a consulta e assim tinha uma história de um desvio fonológico, né? Mas o que mais chamava atenção era a pobreza da linguagem. Entender, gente, assim, é importante eu reforçar. Dica básica. Básica, assim, porque se a gente falar de todos os marcos do desenvolvimento, cara, vamos abrir a caderneta de vacina e correr, mas precisa juntar palavras antes de 24 meses de vida. O que é juntar? Maria João? Não. Daga, quer mamar, a criança tem que ter uma forma de se expressar verbalmente. E a gente está cada vez mais vendo crianças que não alcançaram esses marcos. E pior, Edna, não existe uma triagem auditiva, porque a gente sabe que faz parte do nosso acompanhamento, né? A triagem neonatal, um dos exames é a triagem auditiva neonatal. Então, muitas dessas crianças não têm essa anotação na caderneta de vacina. Às vezes, os pais nem sabem se foi feito. Alguns dizem, não, doutora, foi feito, disseram que estava normal. Outros não fizeram mesmo. E muitos colegas, e eu vou falar colegas médicos, assim, frente a uma situação de desenvolvimento que foi mais do que estudado, não importa se é no Sri Lanka, Portugal, Brasil, onde quer que seja, é um instrumento utilizado mundialmente, eles veem esse atraso e não valorizam. Eu tenho pego muitas crianças também com deficiência auditiva, tá? Então, olha o processo de perda cognitiva, entender que perda cognitiva, a gente não está falando que a criança não vai ser inteligente, mas ela vai ter dificuldade de alcançar o seu maior potencial. E acontecer isso que você está falando. Chega lá na frente, não lê porque não tem interesse. Às vezes não lê porque não ouve bem, né? Às vezes não lê porque tem um transtorno de aprendizagem, que aí é o que você falou, precisa de outros especialistas para poder acompanhar e até definir o diagnóstico. E eu tenho visto assim os adolescentes, em parte até pela questão ambiental, muito distanciados de um ensino mais
mais fluido, mais tranquilo, sabe? E medo, eu tô vendo muito medo, muita ansiedade e também muito sonho acabando, assim. Ah, eu queria ser isso, mas eu não vou conseguir porque eu não tiro nota boa, sabe? Então, isso que você está trazendo é muito, muito importante e a gente tem que fazer a crítica para a gente, porque a gente, médico, nunca foi, nem nunca será dono da verdade. E a gente tem que olhar o paciente de forma muito individual, muito. E te pergunto uma outra coisa, assim. Você consegue, assim, um bom acesso do teu trabalho nas escolas? Porque isso é uma outra coisa que me tira muita dúvida, assim. Me dá muita dúvida. Eu já vi planos para o paciente maravilhosos. Eu falei, cara, agora vai, agora a coisa vai. Porque tem coisa que a gente não passa remédio, ponto. E a escola, por algum motivo, e eu já vi no privado e no público, não aceita. Como é que funciona isso? E assim, você já passou por isso, Edna? Já passei. Nossa, ela hoje resolveu só fazer questões polêmicas. Bom, mas então, vamos lá. Eu sei que existem redes de educação privada, da rede privada, que aconselha o aluno a se retirar da escola porque eles não fazem adaptação, muito embora esteja pautado na lei. Quando a escola é pequena ou grande, independente da escola, que a escola tem essa consciência de que alguns alunos precisam da adaptação, a adaptação, ela não necessariamente ela é um tema que vai trazer para aquela criança uma facilidade para ela passar, não é isso? Mas, por exemplo, são pequenos detalhes que às vezes a gente altera na forma ou na letra, né, daqueles trabalhos que são apresentados que vão facilitar o aprendizado daquela criança. Mas a inteligência dele é a mesma, é só uma ferramenta de apoio. Então, assim, quando a escola tem essa abertura, ela nos dá esse retorno. Quando a escola não tem essa abertura, tem aquele pensamento de que dá trabalho, aí a coisa fica bem mais difícil. Polêmica. Polêmica. Fiquei agora, ó. Gente, ó. Boa noite a todos que estão chegando, ó. Vocês vão amar, porque, sinceramente, live polêmica e maravilhosa, assim. Porque eu tô botando todas as minhas gasturas que eu ouço aqui hoje nessa live, porque isso é muito bizarro. Isso é muito surreal. E, assim, o que eu vejo de pacientes meus que amam ir na escola, Edna, é surreal. E eles encontram uma parede. E não é uma parede, assim, de falta de orientação. Muito pelo contrário. Hoje eu vejo cada vez mais profissionais habilitados como você. E que fazem a orientação bonitinha para aquela criança ou para aquele adolescente. E mesmo assim a coisa não segue, sabe? E eu acho que a gente tem que se juntar, talvez até mesmo trazer cada vez mais conhecimento a esses diretores, as professoras, as orientadoras pedagógicas, que o que vai acontecer, né, a longo prazo se a gente não permitir, não oferecer aquilo que é direito de todos os cidadãos, né? Vai ser desinformação, gente. E sem educação, sinceramente, eu não sei para onde vai a humanidade. E eu acho isso de um preconceito, assim, tão absurdo, porque você também falou uma coisa muito válida. Muitas das vezes, o paciente vai na consulta, a gente tem uma sugestão diagnóstica, aquilo dali é esclarecido, aí a gente pensa, agora vai melhorar. Mas não. Ah, mas aquele ali não tem jeito. Gente, olha, isso é muito surreal. E a gente tem que acabar com isso, sinceramente. Eu não sei como, mas que a gente capacite pessoas, que a gente converse com essas pessoas, porque ou a gente instrumentalize cada vez mais os pais, porque é assustador isso que você está falando. É assustador, mas ao mesmo tempo eu já ouvi e já vi pais vivendo isso, assim. Mas algo tem que mudar. Muito bem, acho que eu vou parar com as polêmicas para não derrubar aqui a live. Ó. Só tem aqui algumas pessoas ponderando
A Samira Limoeiro disse, eu ia falar disso, que cada criança tem seu tempo agora. Samira, isso não existe. Sabe o que é triste? Eu tenho oportunidade de trabalhar em lugares completamente distintos. Uma cidade um pouco maior, uma cidade um pouco menor, mas também não é pequena. Isso não é desculpa em lugar nenhum. Nenhum. Como eu falei, isso fala de todos os lugares no mundo. A gente tem que seguir o desenvolvimento. Uma outra pessoa aqui, a Amandinha Moraes, falando que a filha dela já passou por isso, para ser retirada da escola. E, assim, Edna, os pais, nesse sentido, assim, isso é uma pergunta que, se você não quiser também responder, não tem problema. Eles têm, diante de uma situação como essa, assim, eles têm direito de entrar na justiça, né? Sim. Ou não? Sim, eles precisam acionar um outro profissional, que é o advogado, né, para poder que seja, né, especialista, tenha conhecimento nessas questões das dificuldades de aprendizagem, e aí, em parceria da documentação adequada, dos laudos médicos do neuropsiquiatra ou do neurologista infantil ou do psiquiatra infantil, para que eles possam juntar toda a documentação e acionar legalmente. Mas, assim, é muito mais custoso quando a gente consegue entender que é um direito que já foi conquistado, né? Então, assim, a lei, eu entendo que talvez seja necessária apenas para aquelas pessoas que não querem realmente obedecê-la, que não tem jeito. Mas se a gente sabe e a gente não está se utilizando de má fé dela, né? Porque também acontece muito. Enquanto você falava, muitos pensamentos me atravessam, mas uma live só é pouco, então vamos deixar isso quieto. Mas mas então, aí desde que as coisas estejam todas certinhas, a gente entende que existe sim essa possibilidade de acionar judicialmente a escola para que seja feita essa demanda. Mas o melhor é sempre conversar. Sim, sim. Com O melhor certeza. é porque, imagina também, eu não tenho filhos, mas eu acho muito complicado você deixar o seu bem maior num local que, de forma que, assim, que não tem justificativa, não tem o que a gente possa falar, né, para entender uma coisa que não tem compreensão. E você deixar o seu filho ou sua filha num local que demonstra que não quer a pessoa ali, sabe? Eu acho muito ruim. É muito triste, né? A gente conversar sobre isso, a gente pensar sobre isso, mas eu acho que, primeiro, a conversa, o diálogo, né, é muito bom. Eu sempre procuro me colocar à disposição, confesso a vocês que a rotina é puxada. Uma coisa que eu até tenho uma paciente recente, pessoas da escola da paciente quiseram conversar, mas assim, os horários não batem. E eu acho que a gente tem que começar a pensar também como a gente às vezes faz, né, Edna? Extrapolar os nossos horários. Porque, mas eu não sou paga para isso. Gente, assim, ok, mas é um ser humano. A gente também tem que pensar nisso, entendeu? Porque Precisa. é necessário, né? Então, se a gente ficar galgando só esse pensamento, então nada mais vai fazer sentido, né? E eu tenho muita dificuldade de conversar com as pessoas na escola por conta de horário. De horário. Às vezes eu posso, assim, horários loucos. Pode 9h30. Cara, eu não vou, da noite. Não vou me incomodar. Mas não dá para esperar para conversar em horário livre, né? E assim, um outro ponto não é polêmico. Eu ouço muito sobre adaptação escolar. O que é o processo dessa adaptação escolar, Edna? Tem um tempo assim específico, limítrofe, para se considerar uma adaptação normal, típica ou não típica? A adaptação escolar, ela é feita normalmente como procedimento padrão da escola para os alunos que iniciam nos primeiros anos, maternal e séries iniciais, né, logo no prézinho, quando a criança inicia. Então, assim, é uma progressão do horário, onde a criança ela vai aumentando gradativamente o período de tempo que fica no colégio,
para que isso não seja traumático. Um dia para o outro, a criança ficar metade do dia ou o dia inteiro na escola. Então, a adaptação ela é feita de forma progressiva. Normalmente não tem a interferência do terapeuta, do neuropsicopedagogo, porque é um processo natural. A partir do momento em que esteja existindo alguma questão que saia do controle, que se diferencie, aí sim, mas ele precisa ser investigado pelo motivo, a criança que chora muito, porque até mesmo ela começa a dar indícios em outros pontos. Hum, Então, não, entendi. E assim, como a gente está falando sobre transtornos do desenvolvimento, assim, não é uma verdade, uma afirmativa única, mas muitas das vezes são pacientes, né, que necessitam de mediação escolar. Eu sinto, Edna, uma confusão muito grande das pessoas, assim, e eu digo até do que a escola traz pra gente. uhum. De mediador escolar parece quase uma babá. Você poderia explicar para a gente um pouco qual a função de um mediador escolar, né, para as crianças e adolescentes que tenham transtornos do desenvolvimento? Claro, vamos lá. A mediação escolar, ela também é prevista em lei. É um profissional que deveria ter uma capacitação para cuidar dessas crianças na sala de aula, Sim, auxiliando o processo de aprendizagem. entendi. Essa é a teoria, tá? E é assim, uma pessoa normalmente para cada criança, seja as escolas públicas, sejam escolas particulares, elas precisam ter um profissional capacitado. Atualmente, a gente tem uma demanda grande de estagiários nas escolas Uhum, que estão funcionando como mediação. E estamos também com muitas crianças para um único mediador. entendi. Então, no caso da rede pública, atualmente tem acontecido muito de pais estarem na mediação de seus filhos, porque a demanda é muito grande. O sistema, ele é bom, mas a demanda é muito grande. E, de certa forma, o custo também é muito alto, mesmo para as redes privadas de ensino. Uhum, Então, aí é onde entra, às vezes, a dificuldade daquela família que é economicamente menos viável, né? Aqueles que têm os facilitadores econômicos, eles vão influenciar muito no desenvolvimento dessa criança. entendi. Tem aqui o Foli 1128 fez uma pergunta, que a dúvida é que na mediação escolar, como é que se faz contato com o mediador? Porque a escola pública dificulta muito esse contato, Edna. O que você pode explicar, assim, dentro da tua experiência sobre isso? Isso é um fato só porque é na escola pública? Ou, de uma forma geral, mesmo na privada, existe essa dificuldade dos pais terem esse contato com o mediador? Então, em algumas escolas da rede privada, a mediação ela é contratada direto pelo pai, em acordo com a escola, e esse profissional contratado pelo pai, ele fica pelo responsável, ele fica dentro da escola acompanhando essa criança. Uhum. Essa é um dos acontecimentos. Outra questão é quando esse mediador ele é proveniente da própria escola, que geralmente são estagiários de pedagogia, especialistas ou estagiários de psicologia, de assistente social, que de certa forma também estão dentro da área. Aí, nesse caso, eles vão se reportar diretamente à escola. Ah, E no caso da rede pública de ensino, essa mediação ela é autorizada ou enviada quando é solicitado, o mediador é a CRE que envia esse mediador para a escola. Então, a responsabilidade também fica a cargo da escola. entendi. Então, no processo assim, real, os pais não têm contato com a mediadora. Porque, assim, eu entendo que a professora é a professora para todos, inclusive para a criança que necessita de mediação.
Então, me corrija, não sei se é isso que eu entendi. A mediadora vai, faz ali o seu trabalho, passa as informações para a professora, que talvez diretamente converse com os responsáveis, ou o que eu vejo também muito, às vezes essa informação é passada por uma orientadora pedagógica da Sim. escola. Ah, É, entendi. isso vai muito de escola para escola, mas normalmente esse é o procedimento. Mas Entendi. isso varia muito de escola para escola. E antes de ler a pergunta da Mandinha Moraes, tira uma dúvida assim, minha. Você tem facilidade assim de trocar, ou já teve alguma oportunidade, na verdade? Porque eu já vi também, tá? O mundo não é só apocalipse zumbi. Vamos esperar. Eu já vi mediadores assim muito interessados e muito assim, sabe, dentro daquela causa. E eu já vi também algumas poucas situações de pessoas assim de mediadores que entraram em contato, até a pedido do profissional, do neuropsicopedagogo, para tentar ajudar a traçar uma estratégia boa para seguir em sala. Você já conseguiu viver assim esse dia maravilhoso, Já. esperançoso? Já tive essa experiência maravilhosa de uma criança que tinha assim, a necessidade da mediação, e essa mediadora era uma estagiária, e ela, na intenção e no objetivo de melhor ajudar essa criança, ela entrou em contato, passou o telefone, pediu a mãe entrou em contato comigo, porque ela queria entender ou tirar algumas dúvidas para saber como que ela poderia melhor atuar dentro daquela dificuldade. Porque o neuropsicopedagogo, ele tem o conhecimento de como atuar. E, às vezes, o mediador fica difícil disponibilizar um neuropsicopedagogo para estar fazendo a mediação dessa criança. Mas uma vez que esses mediadores, eles entram em contato com o terapeuta, porque, na verdade, a gente tem uma rede. A gente precisa de todo mundo ajudando todo mundo. Porque o conhecimento, se ele for abafado, ele é perdido. A lâmpada, ela tem que brilhar. E o conhecimento, ele é uma luz, né? Então, a gente compartilha o conhecimento. O conhecimento, ele foi feito para ser compartilhado. Então, se eu compartilho o meu conhecimento e oriento a estagiária, eu estou ganhando com isso. Se a escola compartilha com a neuropsicopedagoga e aquela criança tem um progresso, a escola está ganhando com isso, a criança está sendo beneficiada, o neuropsicopedagogo está sendo ajudado. E essa rede, todo mundo sai ganhando. Então, quando o médico, o neurologista, eu tive uma experiência maravilhosa, sei que a gente já falou de médico, mas com uma família que estava tendo dificuldade de acesso às receitas das crianças, e eu pedi ajuda, porque ela não tinha acesso ao psiquiatra, mas tinha acesso a um neurologista. E eu escrevi uma carta para ele, pedindo a ele, pontuando onde eu tinha dúvidas e qual foi a percepção que eu tive comportamental dessa criança com a alteração da medicação. Qual a medicação que ele tomava antes, qual que tinha sido trocada, como foi trocada. E ele, assim, não me respondeu, não entrou em contato, mas ele foi super solícito e acompanha essa família para que isso não aconteça mais. Então, é muito Não, importante. Isso é muito não, importante, sim. legal. Essa rede. Não, sempre. A coisa tem que ser feita em rede, porque eu uso a seguinte comparação. Nada mais, nada menos, é como se a gente criasse uma nova linguagem. Porque não tem como a gente consertar aquela linguagem. Então, a gente cria uma nova. E a Nietzsche tem que falar essa linguagem, a Edna tem que falar essa linguagem, os pais, a criança, os professores, porque a coisa vai fazer sentido. E aproveitando em fazer sentido, a Amandinha Moraes perguntou o seguinte: a mediação escolar tem que ser feita pelo profissional na sala ou pode ser em algum horário específico e fora da sala de aula? Essa mediação feita fora da sala de aula, ela não é mediação escolar. Ela é uma terapia ABA, né? Que é uma terapia com base nos princípios behavioristas, onde você começa a trabalhar com o comportamento dessa criança, mas aí não é uma questão escolar, não é uma mediação escolar. Ela vai ser, sim, funcionar como uma terapia, é um auxílio, Uhum. o que seria diferente de um apoio pedagógico ou de um reforço escolar, eu acredito eu, que seja a dúvida,
mas que, sim, ela vem a acrescentar na vida da criança. Mas a mediação, ela vai ajudar a criança a compreender o conhecimento que está sendo ministrado na sala de aula, para que ela se sinta incluída naquele momento. Porque Entendi. senão a criança vai estar dentro da sala de aula, muitas das vezes com muitas dificuldades, sem conseguir acompanhar a turma, e essa criança vai fazer o quê se ela não está entendendo? Então, o Sim. mediador, ele acaba permeando essa aprendizagem de uma forma que essa criança receba esse conhecimento. Eu acho até que talvez a pergunta também fale sobre a sala de recursos. Pode ser Sim, talvez. muito importante, me falhou essa parte. Na rede municipal de ensino, a gente tem, nos setores escolares, às vezes não é em toda escola, mas a criança faz a aula no turno da manhã e no turno da tarde ela faz a sala de recurso. A Uhum. sala de recurso é muito interessante. Geralmente são os professores capacitados e especialistas, muitas das vezes com especialização em psicopedagogia ou em neuropsicopedagogia, que são deslocados para essas salas. Eles têm os materiais, é como um grande consultório coletivo, e ali, com materiais concretos, lúdicos, essa aprendizagem é feito a prova adaptada, e isso funciona bem, Anide. Ah, entendi. Olha, doutora Nídia, a única questão que a gente tem é que a demanda ainda é muito grande. Então, a dificuldade do acesso, ela acaba prejudicando esse processo, mas ele é um trabalho lindo. Eu tive a oportunidade já de conhecer a sala de recursos das escolas municipais aqui da minha área, e é uma coisa linda, encantadora, e as professoras são Ah, maravilhosas. entendi. E assim, é, aproveitando essa coisa da sala de recursos, assim, hoje, quem é elegível de fato, assim? Primeiro, eu posso eleger como neurologista infantil e respeitando também o trabalho do neuropsicopedagogo, ou só cabe à escola definir quem deve estar nessa sala de recursos? Como funciona? Isso é um pouco confuso, assim. Curiosidade na minha cabeça, que eu já ouvi de tudo e respostas assim que não fazem muito sentido. Então, quando a criança passa pelo processo, que chega até o médico, ele passa por esse processo, aí ele faz o processo de avaliação e sai com o diagnóstico. Esse diagnóstico, normalmente, ele já vem com uma indicação de qual terapia aquela criança precisa. Uhum. E aí, isso chega para o terapeuta. Na mão do terapeuta, isso vai ser trabalhado. Então, em parceria em continuidade, né, dessa demanda médica, dessa indicação médica, aí a gente consegue, através do terapeuta, do neuropsicopedagogo, que conversar com essa escola e através também de documentação de avaliação, encaminhamento e recomendação, que essa criança faça algum tipo de trabalho, que seja às vezes algum auxílio ou mesmo que seja para a sala de adaptada. E também a própria escola, muitas das vezes, quando percebe, elas ajudam, auxiliam essa criança na sala de recursos. Entendi, entendi. E aqui pergunta muito boa da doutora Jéssica. Primeiro, antes de fazer a pergunta, perguntar para você o que é o tão falado, maravilhoso PEI? PEI. PEI é o programa, é um programa adaptado, tá? Que a criança, às vezes, a gente sabe que não consegue acompanhar todo o conteúdo escolar. Então, como ela não consegue acompanhar todo o conteúdo, o que eu faço com essa criança? Eu deixo ela ficar sendo reprovada sempre na sala de aula e ela não vai passar de ano nunca porque ela não acompanha? Então, o PEI, ele é adaptado à necessidade daquela criança. Muitas das vezes a gente enxuga determinadas questões. Se eu tenho um comprometimento em alguma área do cérebro específico e eu sei que algumas habilidades não vão ser desenvolvidas por questões específicas, determinados conhecimentos, eu vou dar uma enxugada,
uma resumida, vou trabalhar de uma forma mais sucinta. E esse PEI é que vai fazer essa adaptação para que essa criança consiga alcançar os objetivos, mas assim, dentro da capacidade dele, sem privá-lo. Isso é inclusão, tá, gente? É inclusão social. Isso é falar de inclusão social. A sigla PEI, Edna, porque tem gente que não sabe. O que ela significa? Então, agora você me pegou, porque assim, não vou conseguir te responder exatamente a história toda do PEI, mas assim, eu vou fazer um escrito direitinho. Eu estava aqui com uma colinha, mas acho que eu fiquei um pouquinho nervosa. Mas é um plano de ensino individualizado. O PEI é plano de ensino individualizado. Só que, assim, o específico da fundamentação dele, da lei que fundamenta, eu não vou conseguir te dizer. Não tem problema. E aproveitando esse ensejo, o que a Jéssica perguntou, que isso é muito válido. O PEI, quem elabora são vocês, certo? Sim. E quais as indicações, assim, quais são as indicações e como é o processo de solicitação desse PEI? Então, o PEI é o plano de ensino individualizado, ele vai ser elaborado também de acordo com a criança que tenha essa dificuldade de aprendizagem, né? Então, assim, é tudo uma grande parceria. É o médico, é o terapeuta, é a escola, a gente percebe a dificuldade, é a família também. E aí a gente faz esse plano de ensino individualizado daquela criança em específico que tem essa demanda. Mas tudo começa no diagnóstico. Tudo começa no diagnóstico, não entendi. Na dificuldade de aprendizagem ou na deficiência e no diagnóstico, e aí é o processo sequente. E esse PEI, Edna, ele necessita, assim, você tem uma periodicidade para rever esse plano ou você vai revendo de acordo com as mudanças do que você tem visto no paciente? Como funciona? Porque eu entendo que nossa linha de conhecimento, de obtenção de conhecimento, não é uma linha estática, né? Como funciona isso? Você constantemente vai fazendo as adequações ou, de fato, é de tanto em tantos meses? Como funciona? Então, na escola, as matérias elas são disponibilizadas semanalmente, né, no programa escolar, no ano letivo, e ele tem os semestres, os trimestres, e o PEI vai acompanhando a evolução do conteúdo escolar. Entendi. Aí vai variar, de criança para criança, né? Porque ele é personalizado de acordo com a dificuldade de cada criança. Mas ele vai sendo refeito de forma contínua, temporal. Ele tem, né? Porque ele vai acompanhar o conteúdo escolar. Ah, tá ótimo, tá ótimo. E outra questão também, Edna. Uma vez que você faz esse PEI, né? Esse PEI, ele é entregue, por exemplo, é natural, é esperado. O neuropsicopedagogo fazer uma reunião com os orientadores pedagógicos, se possível, né? Da escola, ou isso é um instrumento que é entregue para os pais levarem para a escola? Qual é a melhor forma de gerenciar isso? A NID geralmente, assim, o que acontece? Algumas escolas, elas contratam o serviço de um profissional como eu, neuropsicopedagogo, para fazer esse programa de ensino individualizado das crianças que apresentam essa dificuldade dentro da escola. Então, assim, é tudo muito numa questão, assim, a família em si pode ser, sim, a precursora desse trabalho, pedindo o terapeuta da criança para que faça, mas tem que ter a abertura da escola. Então, eu acho bem consciente quando a escola trabalha, né, de mão dada e fala, olha, eu tenho uma criança que está com necessidade de fazer um programa individualizado, e aí a criança já tem um terapeuta e esse terapeuta faz o programa individualizado em parceria com a escola, né? Isso é muito interessante. E eu acho que, ao meu ver, como profissional,
é a melhor forma de ser feito, de ser trabalhado. É Sim, onde a criança está ganhando mais. não entendi. Até porque uma coisa imposta, né, pode gerar assim um certo desconforto. Ó, bastante pergunta legal, hein? Ó, doutora Daiane perguntando: teria uma quantidade limite de vagas para mediação, já que a demanda é grande? E depois, há alguma estratégia para uma maior absorção dessas crianças? A segunda, eu te digo que eu acredito que não haja, tá? Infelizmente. A segunda pergunta eu vou atropelar, vou responder. Mas o que você pensa, Edna? Existe uma quantidade limite? A gente ouve mais ou menos um número que costuma se falar, já que essa demanda é grande, de mediador para alunos, para aluno que demanda? Então, vou falar teoricamente. Olha, você está me encurralando, mano. Doutora Anísio, vamos parar de fazer perguntas difíceis e polêmicas. Não, culpa do É, não fui eu, não. então, teoricamente, a mediação ela é individualizada, né? Uma mediadora, dependendo da dificuldade da criança, ela consegue atender a mais de uma criança. Por exemplo, dentro do município, eu acho que uma mediadora para cada 5 crianças, 3 crianças, são Certeza, é. 3, né? Em alguns lugares são 5. Mas assim, isso a gente não pode engessar isso, porque qual o grau de comprometimento dessa criança? Qual a necessidade que essa criança tem de mediação para a gente dizer se a gente vai precisar botar uma mediadora por criança, ou 2 ou 3, entende? Então, quando a gente fala de deficiência ou dificuldade, nós sabemos, né, que são questões muito individuais, são questões muito particulares, porque mesmo 2 crianças que apresentam a mesma dificuldade, a mesma patologia, às vezes o mesmo diagnóstico, elas não vão ter a mesma característica, elas vão ter grupos de sintomas diferentes. E eu não posso botar tudo no mesmo pacote. Sim, Eu não tenho como. sim. Então, aí é a questão de que realmente precisa ter um olhar bem diferenciado para essa questão, porque na verdade, a lei ela fala que existe uma relação de quantidade e de espaço por metro quadrado na sala por criança adaptável ali naquela sala. Se eu tenho crianças especiais, eu preciso ter um número reduzido de crianças naquela sala, porque entende-se que a criança que tem uma necessidade educacional diferenciada, ela vai ter uma demanda de espaço maior, ela vai demandar uma qualidade de ensino, ela vai precisar de mais auxílio, porque a autonomia dela é limitada. Então, de acordo com a autonomia dessa criança, é que a gente precisa entender a necessidade da mediação. Mas a demanda não permite isso. Mas o É. processo em si, ele é muito bonito, mas a gente tem uma demanda muito grande na nossa rede, né? A nossa rede pública, tanto de saúde quanto de ensino, de um modo geral, a estrutura ela é muito boa. Se a Sim, gente for parar para estudar e analisar, é uma estrutura que tem tudo para funcionar, mas a falha é porque a demanda ainda é muito grande. Então a gente vai ajustando, né? é. E sabe o que assim, eu estou vendo aqui alguns responsáveis falando, né, sobre o que é muito bonita a inclusão e é uma coisa que a gente tem que cada vez, sempre, cada vez mais não, sempre estimular, enaltecer. Mas eu concordo assim que o quão trabalhoso essa realidade realmente é. Teve aqui um espectador que é o Evan, Evan, e eu vou falar Ivan errado. Clare. Evan Deve ser Ivan Clare. tudo junto, falando, ó, minha esposa o ano todo ficou como mediadora na escola. Então, assim, é muito difícil, né? Eu entendo a necessidade, né? Porque imagina se ela não ficasse, Não teria ninguém. né? Mas o que eu tô eu tô ouvindo você falar, eu tô traçando assim um pensamento que a gente tem que tentar fazer as coisas que estão no nosso acesso, entendeu? Eu penso sempre assim, o que eu, a NID, posso fazer
Dependendo, óbvio, sempre entendendo que eu dependo de toda uma rede e eu posso dar as mãos a essa rede, mas existe uma outra rede oculta, que são os nossos governantes, que são os administradores dos serviços públicos, que não estão de mãos dadas. E do que eu entendi até o momento desse bate-papo, Edna, isso está muito, muito bem fixo na minha cabeça e vou aplicar. É que, a partir do momento que for decidido a entrada do meu paciente em ambiente escolar, isso para mim é tácito, fato. Eu vou encaminhar para a neuropsicopedagogia. Por quê? É um braço que eu tenho certeza da confiança. Pode ser que a escola consiga, pode ser que a escola não consiga ter esse contato direto com os pais, mas, poxa, eu vou dar certeza de que o estímulo vai se perpetuar, permanecer. Isso é uma certeza que acho que todos nós que estamos aqui hoje, a gente tem que ter, porque tem coisas que a gente não vai ter controle, gente. A gente não tem controle sobre o que a lei diz. É até 1:3, mas eu já ouvi histórias de uma mediadora em 3 salas diferentes, ficando um paciente com TEA nível 3 de suporte, um outro com nível 1, e uma loucura e uma coisa que não faz sentido. Isso não está ao nosso alcance. Então, a gente tem que tentar sempre criar novas estratégias de forma a não prejudicar aquele paciente que tanto precisa, né? Eu acho isso assim, eu acho que é o pertinente da gente construir hoje. Muitas perguntas aqui. Olha, uma coisa muito importante que a Lilian Marotti falou. A segurança também tem que ser pensada na sala. 3 alunos por mediador é impossível só de pensar. Concordo. É o que a Edna acabou de falar, né, Edna? Né? Se forem 3 crianças que não têm muita dificuldade, a gente consegue até trabalhar, né? Porque a gente tem as terapias muitas das vezes em grupo e existe a possibilidade de ser trabalhado quando a questão a ser trabalhada é alguma dificuldade específica. Mas se o grau de comprometimento, o nível de comprometimento dessa criança for alto, se é uma criança que tem uma dependência, até mesmo muitas das vezes de locomoção, como que a gente faz para deixar uma criança que não se locomove, ou que às vezes, muitas das vezes, faz uso de uma cadeira de rodas, né? Tem alguma questão motora envolvida, ou alguma deformação física, como que a gente faz para ter mais de um mediador para cada criança? Entendeu? Mais de uma criança para cada mediador, né, digo? Então, é um caso, assim, eu acho que tem que ser avaliado, né? Mas, muito embora a gente esbarra na questão da demanda. Eu tô achando que a gente não vai ter conseguido terminar essa live, não. Vamos lá. O que a doutora Edna, a Samira Limoeiro, fofíssima, está perguntando? O que a senhora doutora Edna acha das escolas especiais? Então, a gente não usa mais o termo escolas especiais, né? A gente sabe que existe, assim, escola que se diferencia, como o Instituto Benjamin Constant, que ele é específico para crianças que têm questões que envolvem a questão, né, auditiva, a questão da fala em específico, mas a gente não usa mais o termo escola especial, porque hoje nós vivemos a inclusão. Então, todas as escolas, elas precisam ter essas crianças. A gente sabe que existem alguns centros específicos, mas, assim, eu confesso que não tenho conhecimento específico de algum. Eu posso até tirar, quem tiver alguma dúvida, me mandar no direct, mas, assim, de um modo geral, eu luto pela inclusão. Eu levanto a bandeira da inclusão. Temos que continuar lutando, né? Sim. Houve também uma pergunta aqui. Se é possível, na realidade atual de atendimento, se parte da carga horária das terapias, né? No caso, a gente vai falar pelo seu lado, se pode ser feito também dentro do ambiente escolar ou se isso é inviável. Isso uma vez que a escola permita, né? Porque eu já vivi situações que a escola, eu não aceito, assim, resumindo, eu não aceito estranhos dentro da escola. Tipo, aquele estranho não é estranho, é um paciente que é uma profissional que assiste aquela determinada criança.
Mas é possível, dentro da realidade de um neuropsicopedagogo, viver isso? Então, o terapeuta clínico é o terapeuta clínico. Se o terapeuta, o neuropsicopedagogo, trabalha com mediação, ele vai ser o mediador. Mas a função do neuropsicopedagogo dentro da mediação é ser mediador. O que vai valer é o conhecimento que esse profissional tem. Porque, gente, para ser neuropsicopedagogo, a gente precisa estudar um cadinho, a gente precisa entender um cadinho. Então, esse cadinho que a gente precisa entender, mesmo se ele for aplicado em uma criança para mediação, essa criança vai desenvolver. Uhum. Mas esse neuropsicopedagogo dentro da escola, ele vai ser mediador. Sim. Dentro do set terapêutico, ele é um terapeuta. E ele vai atuar como terapeuta. Então, são faces diferenciadas da funcionalidade, né? Porque não tem como fazer terapia dentro da escola. A terapia que a gente faz na escola, o acompanhamento, como eu já falei, é através do método ABA, que muitas das vezes o mediador capacitado em ABA orienta essa criança dentro da escola. Uhum. Dentro Isso do ambiente natural que a gente fala, escola e domicílio, né? sim, mas ele vai ser o mediador. Entendi. Ele é o mediador. A gente está quase precisando terminar. A Eliane Amaral fez um comentário falando sobre as escolas especiais, no caso, ligadas à PAI e Pestalozzi. Um ponto, Eliana, você está corretíssima. São escolas especiais. Existe, no entanto, assim, isso é uma coisa porque eu vivo nos dois ambientes. Cidade Rio de Janeiro, nós temos algumas APAES assim, que estão respirando com a ajuda de aparelhos. Ponto. E temos também a LBV, que era muito grande, eu não sei como é que funciona hoje na nossa cidade do Rio, mas a nossa realidade aqui na cidade é diferente do que, Edna, as pessoas em Nova Friburgo vivem. Existe a PAI, que é uma instituição bem grande e funciona, tá? Há muitos e muitos anos, e eles ainda possuem a escola especial, que tem seu mérito também no desenvolvimento de muitas crianças, mas isso ainda não, isso infelizmente não é uma realidade global, tá? Não é uma realidade, na verdade, estadual, se a gente for pensar. Mas eu acho que é por isso que você talvez não tenha tanto esse contato. Porque aqui na cidade do Rio realmente não tem, assim. A gente tinha a LBV, que é aqui pra gente é na zona norte do Rio, que era perto do... Agora não me lembro do bairro. Mas eu, particularmente, assim, eu não atendo hoje nem no SUS, nenhuma criança que estude na LBV. Isso aqui no Rio, tá? Mas é um ponto importante e já foi, sim, um método de trabalho pedagógico muito comum, que eu acho que hoje a coisa realmente não tá caindo mais por terra. E onde não funciona mais, eles também não estão colocando mais verba para que a coisa se persista. Agora, só para a gente terminar, tem uma pessoa que ficou tímida e mandou aqui uma mensagem em off. Se você teria como dar dicas sobre questões práticas fáceis que a gente, como médico, possa orientar, assim, até para os pais tentarem investigar, por exemplo, TDAH e dislexia. Tem alguma estratégia, não já definindo o diagnóstico, mas alguma estratégia que a gente possa fazer, orientar os pais do que como pode se abordar dentro de casa pacientes que tenham um diagnóstico de TDAH e dislexia? Algumas pequenas orientações. A sua dúvida é a partir do momento que essa criança já tem um laudo médico dizendo TDAH? Isso, já tem. O que eu posso falar assim? Papai e mamãe, ó, isso não quer dizer que você não vai no neuropsicopedagogo, hein? Mas, ó, faz isso aqui, porque os pais, naturalmente, vão cobrar um pouco isso da gente, tá? Porque aquilo é desesperador, né? Ai, meu Deus, tá, tudo bem, eu tenho um diagnóstico, mas o que eu posso fazer? Porque é igual passar remédio, né, Edna? É igual você, eu tô com febre. Não, olha, espera, deixa a febre uns dias. Não, a gente passa um remédio para diminuir a febre. O que a gente pode passar para esses pais nesses dois casos, até eles também chegarem ao neuropsicopedagogo? Então, seja do tipo desatento ou do tipo hiperativo, eu mega recomendo, em primeira instância, atividade física e, dependendo da idade da criança, diminuição do uso de tela. Isso é horrível.
Principalmente antes do sono, porque inibe o sono, aumenta a atividade cerebral e aumenta a agitação dessa criança, e aquele que é desatento aumenta o nível de desatenção. Então, uso excessivo de telas para reduzir. É muito mais fácil ter uma criança hoje com celular, mas antes dos 2 anos de idade, a criança não deveria ter acesso a telas de celulares e tablets e computadores. E a partir dessa idade, né, a partir do período, enfim, se for o caso dessa criança ter acesso, no máximo 2 horas por dia. Até videogame, 1, 2 horas, não pequenininho, né? Maiores. Uhum. 1, 2 horas por dia no máximo. Incluindo telas, TVs, videogame, não são 2 horas para cada um, não, hein, gente? Bota um coraçãozinho aí que a gente vai entendendo direitinho. Para eu entender que vocês estão entendendo tudo. E aí, partindo daí, a atividade física vai ajudar muito no desenvolvimento motor, a criança vai ter uma qualidade de sono melhor. Com relação à criança que é do tipo desatento, a gente precisa procurar dar atividades por vez para essa criança. Ao invés de você falar, faz isso, 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 vamos fazer uma de cada vez. Essa criança precisa estudar em casa, precisa ter um cantinho reservado. Ah, mas eu não tenho um quarto separado. Bota na cozinha, mas que ali seja longe de uma TV, longe de um rádio, porque os distratores, eles vão prejudicar. A terapia, elas são de 1 a 2 atendimentos semanais, mas a continuação desse tratamento vai ser feito com a família, que fica com essa criança a maior parte do tempo, no ambiente da residência. Então, é muito importante que sigam as orientações dos médicos e dos terapeutas e que tenham esse cuidado, porque criança tem que brincar, tem que subir na árvore, ela tem que desenvolver o equilíbrio, ela tem que desenvolver a atenção. E isso a gente vai conseguir através da criança jogando bola. Gente, eu vou contar um segredo. Para a criança escrever bem, para a criança se localizar dentro da folha do caderno, ela precisa desenvolver a coordenação motora, o corpinho dela com ela mesma e o corpinho dela com o mundo. Então, como que a criança aprende? Como que a criança consegue isso? Sim. Brincando. Brincando, pulando e não sentado no sofá na frente das Até mídias. isso, maravilha! E aquele celularzinho deitado na cama, hein? Surreal, Nem né? fala. E com relação à dislexia, tem alguma coisa que os pais podem ajudar assim no processo de estudo dos filhos? A dislexia, eu vou dar uma dica bem legal que eu aprendi como psicopedagoga e eu uso, que até quando a gente vai fazer algum plano de ensino individualizado para crianças que têm dislexia, a gente recomenda usar a fonte Dislex que existe no Word, porque ela facilita a leitura. Então, Hum, assim, eu acho que é bem importante isso. E também, às vezes, o auxílio de uma reguinha vazada que a gente pode fazer para a criança ler linha a linha. São uhum. todas questões que vão estar ajudando, assim, é um combustível, né? É como se fosse um combustível aditivado para facilitar o estudo e o ensino dessa criança. Muito bem, muito bem. Gente, olha, eu achei maravilhoso, tá? A gente ia falar muito mais coisas, mas acho que não dá mais tempo. Mas um ponto assim importante: todas essas dicas que a Edna passou, depois a gente vai disponibilizar, né, Edna? Com Depois a certeza. gente para todo mundo, tá? Um outro ponto também que a gente ficou de falar, mas a gente tem que ficar muito atento, gente, é no desenho, tá? Desenho não dá diagnóstico para ninguém, mas vamos ficar atentos. Depois até disponibilizo nos próximos posts uma noção do que é desenho para cada faixa etária, porque isso é muito importante. A gente hoje está falando sobre adaptação escolar e adaptar o processo escolar começa também a gente observando dentro de casa o que está acontecendo com os nossos pequenos. Então, se a gente não está conseguindo oferecer o estímulo necessário para esses pequenininhos, seja porque a gente não tem tempo, porque trabalha muito, e a gente entende isso, seja porque está muito tempo em tela, como a Edna falou, ou a gente também tem que entender, a gente vive num estado que está muito sacrificado pela violência. Também a questão da
negligência social, da parte financeira das famílias. Tem crianças que não conseguem comer, se nutrirem da forma que deveriam. Então, a gente sempre tem que individualizar tudo isso na história, na anamnese, como a Edna falou, e tentar priorizar e entender o que, que aquele pequenininho ou aquela pequenininha estão vivendo. E a gente tem que ficar também de olho no desenho. O desenho fala muito, muito, muito o tipo de traço. E gostaria muito de agradecer a todos os maravilhosos Neurolanders que assistiram hoje. Foi um sucesso, gente. Olha, muito, muito, muito obrigada. Estendo também o meu muito, muito obrigada a Edna Miranda. Vamos bater palmas. Palmas silenciosas e coraçãozinho. E, assim, Edna, faça o seu merchan. Onde você atende, Edna? Conta pra gente babado. Então, eu atendo no trabalho personalizado, eu trabalho no consultório, na área clínica. Meu local de tratamento é em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, é só fazer contato pelo direct. O meu Instagram acho que vai ficar marcadinho aí para vocês. E assim, a intenção é realmente estar orientando, porque o conhecimento ele foi feito para ser compartilhado ou ele acaba. Exato. Então, compartilhar o conhecimento é a maior riqueza. Reter o conhecimento é errado. Tá ruim. É, Tá ruim, isso aí. não dá E para falar mais. Não dá. Muitos pensamentos me atravessam, mas a gente marca uma outra data. outra data. E, gente, propaganda. Semana que vem já temos a próxima live. Hoje a gente falou um pouco maravilhoso sobre muita coisa. Foi 10 mil, nem sei que nota eu dou. Semana que vem, agora eu vou dar um spoiler. Estaremos com a doutora Priscila Ramos. Será a parte 2 da ela também é neuropsicopedagoga, só que a gente vai abordar somente transtorno do espectro autista. Então, quem fez a perguntinha aí sobre a mediadora e a seletividade alimentar, não ignorei. É porque eu sou esperta, estou fazendo marketing. Semana que vem, gente, não vamos faltar. Agradeço muito. Uma boa noite, meus Neurolanders maravilhosos. E Edna, estendo a mim, estendo a você, na verdade, os parabéns, que você foi maravilhosa. Muito obrigada. Somos. A gente se esforça para fazer o nosso melhor. Foi um prazer estar com vocês aqui. Também sou Neurolanders, porque eu acho que a gente tem que procurar se alimentar das fontes que têm conhecimentos a nos trazer, a nos compartilhar. E assim, gratidão mesmo por poder ter tido a oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento com quem realmente precisa ouvir, com quem precisa saber. Isso é bem positivo. Precisando de mim, estou sempre aqui às ordens, adorei. Mais vezes.